Oi, gente. Boa tarde. Deixa eu arrumar meu colar aqui. Olha, a gente mulher é uma coisa, né? Fica na frente do espelho 1h30 para se arrumar e ainda quando entra aqui ainda fica olhando se ficou bem, se não ficou bem. Boa tarde, gente. Hoje uma entrevista maravilhosa com a doutora Ana Valéria Gheldini. E olha, ginecologista, eu vou já falar sobre ela. Ela, inclusive, já entrou aqui para bater um papo com a gente. Deixa eu acenar aqui. O pessoal vai entrando. Doutora Ana Gheldini, Ana Valéria, né? Ana Valéria Gheldini. Vamos aguardar aqui. Oi, Ana Valéria. Oi, doutora. É, Pede para adicionar aí, doutora. Isso. Visualizar aqui. Todo mundo chegando nesta tarde de sábado maravilhosa. Oi, Ângela! Oi, minha lindona, querida, tudo bem? Tudo ótimo! Melhor agora na sua companhia, nessa tarde chuvosa de sábado, para falar de um tema de tão importância. Opa, deixa eu virar aqui que eu acho que me desvirei aqui. É ao Aí, contrário, pronto. pronto. Realmente uma tarde muito gostosa, sábado à tarde, todo mundo em casa, né? E Sim, para bater um papo muitíssimo interessante, um assunto direcionado para as mulheres que estão nos assistindo hoje. O pessoal está aqui entrando, então, olha, gente, vamos falar assim um oi geral para todas. Renata Rachaim, querida, eu vi a live sua, doutora, com a Renata, sensacional, e eu fiquei assim, morrendo de vontade de ter você aqui também, para a gente, Clínica Leal, já hoje trocamos algumas palavras, muito bacana, muito feliz, e é um prazer recebê-la nesta tarde, nesse bate-papo. Eu que a conheço desde muito pequena, né? há Muitos, muitos anos. muitos anos moramos perto e vi você crescer e se tornar essa profissional maravilhosa. Oi, Renata. Oi, Rê! Oi, seja bem-vinda. Então, é um prazer muito grande ver a profissional que você se transformou, e ainda mais cuidando de nós, mulheres, né, doutora? Para mim é um prazer imenso, Ângela. Eu sou, como você, lemense, nascida e criada nessa cidade tão querida. E para mim é uma honra por fazer parte dessa live com você, que é uma comunicadora de mão cheia, que está levando tanta informação importante para o público em geral. E hoje a gente vai tentar levar informações de maior importância para o público feminino, mas nada impede que o público masculino também participe, porque eles convivem com as mulheres que têm os sintomas, então é importante para entender um pouquinho desse universo feminino. Exatamente isso que eu ia dizer. O assunto é para as mulheres, mas como os homens convivem, eles também precisam se inteirar desse assunto, de como conviver com a mulher nesta fase tão difícil da vida dela e que a gente vai falar, que é a menopausa. Vocês são lindas profissionais em lives. E você é maravilhosa, Renata, profissional da publicidade e do marketing. Ô, Ana Valéria, deixa eu contar um pouquinho para as pessoas que estão entrando. Inclusive, gente, tem flechinha, uma flechinha aqui embaixo. Vão encaminhando, vão convidando o pessoal para assistirem, Isso. porque é imperdível. Tem coraçãozinho, mandem coraçõezinhos assim, ó, para Ana Valéria, porque ela merece todos os coraçõezinhos. E enquanto isso, deixa eu contar um pouquinho de você, Ana Valéria, para as pessoas saberem da sua formação. Então, ó, Ana Valéria Gheldini, médica ginecologista, formada pela Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA, residência médica em obstetrícia e ginecologia pela Faculdade de Ciências Médicas Unicamp, título de especialista em ginecologia e obstetrícia, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, FEBRASGO, residência médica na área de atuação em ultrassonografia em obstetrícia e ginecologia pela Faculdade de Ciências Médicas
Unicamp, título de especialista em diagnóstico por imagem. Olha que maravilha, né? Atuação exclusiva em ultrassonografia geral, Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, mestra em Ciências da Saúde na área de concentração em Fisiopatologia Ginecológica pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Doutoranda em Ciências da Saúde na área de concentração em Fisiopatologia Ginecológica pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Fiquei até sem força de tanta qualificação que você tem e, por isso, muita sabedoria no assunto menopausa, qualidade de vida. Doutora Ana, qual a mulher que já entrou, está entrando ou passou pela menopausa e que viveu momentos de terror, vamos dizer assim, momentos muito difíceis. E agora, no decorrer da nossa conversa, a gente vai falando desses momentos difíceis. Vamos começar falando do climatério. O que é o climatério? Quando ele inicia? Qual é a idade que deve iniciar? Muda de mulher para mulher? Isso, Ângela. Então, pegando o gancho da menopausa que você acabou de citar, a menopausa é a data que aconteceu a última menstruação. E ela só pode ser determinada retrospectivamente depois que a mulher passou pelo menos 1 ano sem menstruar. Ela é justamente o marco desse período de transição, que é o climatério, a perimenopausa, que é essa transição da vida reprodutiva, onde os nossos ovários são normais, produtores de hormônio, para a fase da vida onde os ovários param de funcionar. E é essa parada no funcionamento que ocasiona tudo isso. E, Ângela, se a gente só... Então, a idade média natural da menopausa é em torno dos 47, 50 anos. Isso é a idade natural. O climatério, essa transição, ela pode começar de 5 a 7 anos antes dessa data, onde os sintomas começam a aparecer, principalmente a irregularidade menstrual, os sintomas vasomotores, que são os fogachos. Então, toda essa transição, ela é marcada por sintomas que ocorrem por conta do estrogênio estar flutuante até que ele não é produzido mais. Então, vamos dizer assim, se a menopausa acontece nos 45, 48, Isso. 50, 7 anos antes já começam a aparecer esses sintomas. Então, é muito cedo que a mulher já começa a ter sintomas, doutora? É muito cedo e varia de indivíduo para indivíduo. Isso, Ângela, a gente está considerando uma menopausa natural, onde isso vai ocorrendo gradualmente. Em geral, essa sintomatologia a gente vai meio que se acostumando. Lógico que ela traz impacto na qualidade de vida, mas ela é gradual. Imagine você para uma mulher mais jovem, que ou por uma cirurgia de retirada de ovários, ou por um tratamento oncológico, ela se priva da função ovariana numa fase muito precoce. Em geral, os sintomas são abruptos e muito mais intensos, porque ela não passa pela transição, ela não passa pelo climatério, ela já vai direto para a menopausa. Então, olha que importância da gente conversar sobre isso. E outra coisa importante de lembrarmos é que a população brasileira, ela teve uma mudança na sua demografia. Hoje, a nossa expectativa de vida para nós mulheres gira em torno de 80 anos. Então, Ângela, é só a gente fazer a conta. Se a mulher entra em média, vamos arredondar para os 50 anos e vive até os 80 e começa um pouquinho antes essa gama de sinais e sintomas, ela está fadada a viver mais de 30 anos com as consequências da falta do estrogênio. É muito tempo, você não acha? É muito tempo, é muito tempo. Agora, uma pergunta que muitas pessoas
fazem e até comentam. A menopausa tem a ver com o início da menstruação? Essa é uma pergunta que muitos fazem, não é, doutora? Então, eu menstruei com 12 anos, minha menopausa é mais cedo. Ou eu menstruei com 15, então a minha menopausa é mais tarde. Tem alguma relação? Ângela, se não acontecer nada dessas situações que são exceções, como um tratamento oncológico, um tratamento hormonal para endometriose ou a retirada dos ovários, esse raciocínio ele é muito válido. Por quê? Diferente dos homens que produzem espermatozoide a vida toda, nós mulheres nascemos já com um número contado de folículos ovarianos. Então, conforme a gente vai menstruando, nós vamos usando esses folículos e o estoque chega um momento que ele acaba. Então, tem muito a ver esse comentário. Quando a gente fica menstruada pela primeira vez muito novinha, provavelmente esse estoque tende a acabar mais cedo. Quando a gente entra, tem a menarca, que é a primeira menstruação, um pouquinho mais tarde, a gente tende a menstruar até um pouquinho mais tarde. Então tem a ver mesmo isso que as mulheres comentam entre si. E agora eu nem vou tocar no assunto, porque tem muita coisa para a gente falar. Mas eu já estou convidando a doutora para voltar a falar sobre os hormônios, sobre esses folículos e sobre gravidez tardia. Claro. Porque hoje as mulheres estão ficando cada vez mais tarde e se vai diminuindo os folículos do ovário, mas é outro assunto que a gente vai demorar outra live, né, doutora? Muito, é muito complexo. Muito complexo. Mas então, voltando ao nosso assunto da menopausa. Quais os primeiros sintomas, além dos fogachos, do calor, que muitas mulheres sentem? Eu, graças a Deus, não senti. E por que isso? Porque umas sentem tanto que dá dó de ver. Tenho amigas que a hora que dá aquilo, sobe aquele vermelhão, elas começam a se abanar. Então, eu não tive esse problema, graças a Deus. E por que isso? Porque umas sentem quando começam esses sintomas dos fogachos e porque outras não. Ângela, os fogachos, eles são o marco da menopausa, mas eles variam realmente entre as mulheres, porque a produção hormonal na mulher, ela não está restrita só aos ovários. Então, a gente tem outras fontes de hormônio e que em algumas mulheres acabam suprindo essa necessidade e trazendo essa leveza, essa transição gradual, como nós conversamos. Agora, para aquelas, a grande maioria, mais de 80% das mulheres apresentam os sintomas, eles são muito característicos e eu vou citar algum deles. Nós já falamos da irregularidade das menstruações, que culminam nesse cessar permanente delas. Além disso, pela falta de estrogênio, nós temos os sintomas vasomotores, conhecidos como fogachos, popularmente, que eles são bem característicos. É aquela onda de calor que começa no tórax e vai para a região da cabeça. E o nosso centro termorregulador, que fica lá dentro do cérebro, num órgão que se chama hipotálamo, ele entende que ele precisa esfriar a temperatura. Então, normalmente, vem a onda de calor, e depois a mulher faz uma sudorese fria. Isso é mais perceptível à noite, a hora que a gente está deitada para dormir. Então vira uma confusão. De repente vem a onda de calor, a mulher tem que tirar a roupa, se descobrir, e depois vem a sudorese fria, os suores noturnos, que fazem com que a mulher tenha que voltar a se proteger, ela já transpirou. Então é realmente uma coisa que traz muito desconforto. Isso também tem impacto na qualidade do sono. Você imagina que você está tentando dormir, brigando com os sintomas. Então, além disso, o estrogênio, ele faz uma estabilização naquela fase REM do sono, que é a fase que a gente realmente descansa. E a mulher na menopausa, ela passa a ter uma insônia inicial, ou seja, ela deita e tem dificuldade para começar a dormir, e depois ela tem o despertar precoce, ela começa a acordar mais cedo, mesmo sem despertador. Vira uma loucura. E aí vem a onda de calor, aquela questão de você estar coberto e depois você tem que se descobrir, é um terror.
Tirando isso, e até por conta disso, o estrogênio, os esteroides sexuais, eles têm uma função muito importante no sistema nervoso central. Eles causam uma estabilização. Então, a mulher que está com essa flutuação, ou até mesmo com hipoestrogenismo, ela fica com uma labilidade do humor. Ela tem um choro fácil, ela fica se sentindo muito cansada, ela não se sente mais capaz. Isso também tem uma configuração que a gente chama de nevoeiro cerebral. Você vai tentar se lembrar de uma coisa, se você não anotou, você não se lembra, fica difícil, a cognição fica alterada. Isso em termos gerais. A mulher pode apresentar palpitação na hora que vem o sintoma vasomotor. Tem muitas mulheres que procuram um cardiologista, mas na verdade é o climatério que está acontecendo, ela começa a ter palpitação. As mulheres ficam mais suscetíveis a dores musculares. O estrogênio ele faz uma lubrificação na cartilagem, no líquido sinovial. Então, a lombalgia, que é aquela dor lombar, ela também é mais frequente em mulheres de meia idade. Então, Ângela, não é só o sintoma vasomotor, é uma gama de alterações que a gente tem o privilégio de ser protegida pelo estrogênio quando a gente é mais nova e que tudo isso começa a incomodar a partir dos 40 anos. A longo prazo, o estrogênio também vai fazer falta no sistema genital e urinário. Então, é frequente as mulheres terem secura, ardência vaginal, dor para ter relação sexual por falta de lubrificação, alteração no desejo, que é conhecido como libido. E isso é super complexo porque é multifatorial, mas o hipoestrogenismo contribui. E lá na frente, alterações ósseas, porque o estrogênio é vital para o metabolismo dos nossos ossos, por isso que depois da menopausa, a gente fica mais sujeita a ter osteopenia e se não tratarmos a osteoporose. E também existem relatos de aumento de doença cardiovascular, essas alterações cognitivas numa fase mais tardia, com aumento da senilidade, do Alzheimer, que são quadros demenciais. Então, olha a importância desse hormôniozinho no nosso organismo. A ação biológica dele para nós é vital. Ele confere a beleza da pele, o brilho dos cabelos. Então, ele é importantíssimo para nos manter em homeostase, ou seja, para manter o nosso nível biológico basal estável. Doutora, agora eu vou fazer uma pergunta, hein? Pois não. Com essa importância desse tal de estrogênio, a natureza foi maldosa com as mulheres. Por que que tira esse estrogênio da gente tão cedo, já que a mulher tem tanta coisa para fazer, para criar os filhos, e ainda é tirado da gente esse estrogênio e trazendo tudo isso que você falou e que eu posso afirmar porque eu senti tudo isso. Até a lombar, que eu não sabia, agora eu estou sabendo a causa também. E mais do que isso, a falta de humor, que a gente... Tem hora que a gente não sabe se a gente está brava com a gente mesmo, está brava com o mundo, e aí que entra a clínica leal, que vou beber estrogênio, assim que a doutora... Por favor, eu também vou começar a beber estrogênio, doutora. Elas são duas médicas amigas minhas, a Daniela Leal é dermatologista aqui em Campinas e a Daniela Bronzatti, ela é ginecologista lá em Belo Horizonte e escreveram pérolas aqui para nós, né? Porque realmente a vontade é estrogênio na caixa d'água. Mas certeza. A gente vai conversar sobre todas as implicações disso. Vamos conversar. Então, doutora, é o que eu estou dizendo, a natureza foi maldosa com a gente, tirando esse tal de estrogênio muito cedo. Mas ainda, em todos esses sintomas aí que você falou, um que eu acho, e eu posso falar porque eu passei, então, para mim comentar, assim, sabe, tá fácil, porque eu passei, eu senti. Então, na verdade, eu posso falar, olha, doutora, é a tal da depressão. Sim. Porque é um descontentamento, essa parada da menstruação, ela causa, assim, tipo, nossa, parou no mesmo instante que a gente fala, ai, que bom, não menstruo mais, não tenho mais essa amolação. Mas, ao mesmo tempo, a gente fala, poxa,
Será agora? Como é que é, né? Acabou, é uma parte de mim. Não é isso que vem na cabeça das mulheres? É isso mesmo, Ângela. A gente tem que lembrar que a mulher de meia idade, ela acaba sendo o pilar da própria família. Ela trabalha, ela tem que gerenciar uma casa, ela gerencia os filhos. Muitas vezes ela já é cuidadora dos pais. Então, a sobrecarga dessa mulher de meia idade que está passando por essa transição é gigantesca. Só isso já contribui para uma labilidade emocional. Associado ao estrogênio estar em queda e até mesmo estar em hipoestrogenismo absoluto, a gente tem relatos na literatura que as mulheres nessa fase de vida, quando elas não são tratadas, elas têm de 2 a 3 vezes mais depressão do que os homens. Então, essa constatação, ela é muito bem pontuada, Ângela, ela acontece e você imagina a mulher que está sintomática, que não procura ajuda, vai virando um ciclo vicioso. Você não está bem porque você não procurou ajuda e às vezes você vai falar com as pessoas falam, isso daí é normal da menopausa. E aí você se sente envergonhada, você se sente incapaz. Então, isso, para a cabeça da mulher, que normalmente é multitarefa, que está acostumada a fazer um monte de coisas com perfeição, impacta na qualidade de vida. E a longo prazo, se ela não falar, se ela não reconhecer que ela precisa de ajuda, isso é devastador. Realmente, as taxas de ansiedade e depressão na população feminina de meia idade, elas são mais altas, principalmente para quem não procura ajuda médica. Bom, então, olha, todos esses sintomas, tudo que as mulheres estão passando aqui, eu estou vendo várias pessoas que eu sei que estão passando. Então, vamos falar agora do tratamento. Não vamos beber o estrogênio em garrafinha. Mas, Isso. então, quando é que a mulher deve já procurar a ginecologista e qual o procedimento, qual o tratamento para que ela evite todos esses sintomas? Ângela, essa é uma ótima pergunta, porque a mulher ela tem já a sua rotina. Habitualmente, a gente comparece no consultório ginecológico pelo menos uma vez ao ano, para fazer a consulta, fazer um exame ginecológico, saber se teve alguma mudança de um ano para outro. Então, para quem mantém essa rotina, lembrando que o ginecologista é o grande clínico geral das mulheres, que as acompanha desde todas as fases da vida reprodutiva e até no climatério e menopausa. Então, para quem já tem um acompanhamento, fica mais fácil perceber essas mudanças, relatar para o seu médico e procurar tratamento. Então, a indicação do tratamento é a sintomatologia. Cientificamente, se a gente for conversar pensando nos guidelines, que são os guias que determinam, que fazem as diretrizes para que a gente tome as condutas médicas, os 3 principais sintomas que fazem com que a gente pense para as mulheres, olha, eu preciso começar a terapia hormonal, são os sintomas vasomotores, que são as ondas de calor e os choros noturnos, a síndrome geniturinária, que é essa alteração vaginal e do trato urinário, e a prevenção da perda de massa óssea. Óbvio que para quem faz o início da terapia hormonal baseado nisso, todos os outros benefícios virão com o tempo. A mulher vai ter um humor mais estável, vai conseguir ter uma cognição ao longo do uso dessa terapia hormonal estável, ela vai ter um benefício cardiovascular. Então, a gente tem na literatura um termo utilizado que se chama janela de oportunidade. Então, já foi muito bem estabelecido que a gente deve começar para essa mulher sintomática o quanto antes. Então, se ela está na menopausa, está padecendo dos sintomas, a gente tem esse período que são os 10 primeiros anos de menopausa ou mulheres abaixo dos 60 anos, desde que não haja nenhuma contraindicação. Basicamente, de uma maneira resumida, é isso. Lembrando que os tratamentos são cada vez mais individualizados,
cada vez mais personalizados de acordo com cada perfil da mulher que nos procura. Nós temos uma gama enorme de opções, então hoje só não dá para ficar sem tratamento. Nós temos como melhorar a qualidade de vida dessa mulher sintomática que nos procura. Agora, então, vamos falar do estrogênio, ou seja, do hormônio. Aí vem aquela coisa, mas eu posso tomar hormônio, mas hormônio não vai me causar câncer. Que tipo de hormônio? Aí vem toda aquela conversa que você deve ouvir todos os dias, inclusive a minha. Eu não tomei hormônio por medo do hormônio, porque eu sempre tive displasia mamária. Eu nunca nem pude tomar pílula anticoncepcional, porque o seio ficava desse tamanho, muito dolorido, e não suportava a dor, então eu sempre tive medo. Mas não é certo ter medo agora, então me explica, doutora Ana, o tal do hormônio que a gente deve tomar e pode tomar. Ângela, é muito difícil quando a gente está conversando com uma paciente sintomática, a gente encontrar uma contraindicação absoluta para a terapia hormonal. Em tese, as contraindicações absolutas que me proíbem de usar hormônio nessa paciente são o antecedente de tumores que dependem de estrógeno para crescer, como o câncer de mama e o câncer de endométrio. Além disso, algumas doenças hepáticas descompensadas, onde eu vou ter uma alteração no metabolismo desses hormônios. Fora isso, Ângela, o resto é tudo discutível. Todas as outras contraindicações são relativas. E quando a gente fala de temores, você citou o principal, que é o câncer de mama, é muito importante que as pacientes saibam o que a gente já tem de evidência científica e que norteia. Quando eu falo para a paciente, olha, pode usar com segurança, eu tenho o meu embasamento nisso. Tá? Então, hoje, o câncer de mama, qualquer tipo, Daniela, qualquer tipo de câncer de mama contraindica, é contraindicação absoluta. Então, o risco de câncer de mama, isso nós estamos falando para paciente que não teve a doença, uma mulher saudável, e a gente sabe assim, Ângela, que o estrogênio isolado, de acordo com as últimas evidências, ele parece não ter efeito. Então, quando eu posso usar só o estrogênio, eu não me preocupo com esse risco. Quando a mulher tem útero, aí eu preciso associar uma progesterona a esse estrogênio. Para quê? Para proteger a camada de tecido interna do útero, que é o endométrio. Porque se eu fico dando estrogênio para essa mulher, eu posso ocasionar um crescimento, uma proliferação desse endométrio e, num futuro, a gente não sabe quando, ela tem uma chance maior de ter um risco de câncer de endométrio. Então, para minimizar, a gente sabe que o uso da progesterona é muito bem-vindo para isso. Porém, os estudos científicos mostraram para nós que a associação do estrogênio com alguns tipos de progesterona aumenta, sim, esse risco, que é um risco relativo, não é absoluto, de câncer de mama. E às vezes, Ângela, uma coisa que eu insisto muito com a paciente é que a gente tem medo do câncer de mama, mas a gente não tem medo da obesidade, que aumenta muito o risco de vários tipos de câncer, dentre eles mama, intestino, tireoide. A gente não tem medo do sedentarismo, que também aumenta muito o risco de câncer de mama, do tabagismo, que aumenta muito o risco. Então, a gente tem que aprender a relativizar tudo isso. Lógico, para uma mulher saudável, que não é obesa, não é fumante, não consome bebida alcoólica num nível de alcoolismo, a gente pode sim pesar os benefícios versus o risco e decidir em conjunto o que vai ser melhor naquele momento. Só para você ter uma noção numérica e para as nossas ouvintes também terem uma noção numérica, se eu pegar uma população geral de mulheres de meia idade, onde ninguém usa terapia hormonal, eu vou ter 30 casos de câncer de mama para cada 10 mil mulheres no período de um ano. Isso sem fazer nada. Quando eu prescrevo a terapia hormonal, essa associação do estrogênio com a progesterona, eu vou ter 37 mulheres
com câncer de mama em 10 mil mulheres no período de um ano. Então, você vê que o risco aumenta 7 mulheres em 10 mil mulheres no período de um ano. O risco existe para quem é saudável, mas ele é baixo. Então, por que que eu vou deixar de tratar essa mulher? Eu tenho que dividir com ela. Olha, o risco é esse. Existem progesteronas melhores. As progesteronas naturais parecem não ter associação com esse risco. Então, hoje a gente tem um pensamento muito moderno de usar o estrógeno por via não oral, que é em forma de gel ou adesivo. E para quem precisa dessa proteção do útero, ou eu faço a progesterona via oral em forma de comprimido, ou via vaginal, que existe também essa possibilidade, ou até mesmo um dispositivo intrauterino, um DIU, liberador de um tipo de progesterona que chama levonorgestrel. Então, nós temos hoje uma gama de possibilidades e essas possibilidades, elas são individuais. Eu tenho que ver todos os fatores de risco pessoais da paciente para eu decidir em conjunto com ela, depois de toda essa orientação, o que vai ser melhor para a qualidade de vida dela. Porque, Ângela, não tenha dúvida, existem tratamentos alternativos não hormonais? Existem. Mas nada se compara ao hormônio igual que a gente produzia. É o que eu sempre exemplifico para as pacientes. Quando a paciente tem uma disfunção da tireoide, o que que a gente prescreve para ela? Hormônio tireoidiano. Quando a gente tem uma disfunção do pâncreas endócrino, o que que a gente dá para a paciente? A insulina. Quando a gente tem a falência do ovário, o que que eu tenho que dar para a paciente? O estrogênio. É um raciocínio mais lógico possível. Então, a gente precisa aprender a desmistificar, a individualizar a paciente e sentar com paciência, conversar e trazer esse atendimento personalizado, visando melhorar a qualidade de vida. Que, como nós conversamos no início, é muito tempo para a mulher ficar sintomática sem que eu faça nada. A consequência, ela pode ser devastadora lá na frente. Você até falou em coisa natural e muitas pessoas vão para a parte natural, alimento, frutas. Isso ajuda, mas não resolve o problema, doutora? Ajuda bastante, Ângela. Quando a gente aborda a paciente sintomática, além, para aquelas que podem, né? Além da terapia hormonal, a mudança de hábitos de vida, ela é fundamental. Ela acaba sendo um divisor de águas. Então, não tenha dúvida que a paciente que adere, que faz atividade física, que cuida da sua alimentação, que não fuma, que não consome em excesso bebida alcoólica, que tem uma preocupação em manter aquele padrão de padrão corporal, lembrar que a menopausa, Ângela, ela também faz uma alteração no nosso metabolismo. É muito comum as mulheres se queixarem que elas ganham peso. É aquele ganho de 300, 500 gramas ao ano. E a terapia de reposição hormonal, ela ajuda a redistribuir essa gordura num padrão que é nosso. Que a gente que é mulher, a gente na fase reprodutiva, a gente tende a acumular gordura em coxa, em região glútea, aquele padrão feminino ginecoide. Depois da menopausa, a gente tende a acumular gordura abdominal. É aquela barriguinha. Então, até nisso, essa reposição e essa mudança no estilo de vida vai nos auxiliar. Vai trazer mais qualidade de vida e vai proporcionar uma autoestima, né? Essa paciente que está vivenciando esse ambiente todo confuso, Ângela, é muito comum a paciente falar para nós, eu não me sinto mais eu mesma. Então, Sim. essa caracterização, parece que você não é mais a sua persona. Olha que coisa importante, olha o que o estrogênio faz com a gente. Então, quando a gente fica com essa sensação que tá esquisito, que a gente não é mais a gente, precisa procurar ajuda e médica especializada e mudar hábitos de vida. Isso é muito importante. E além de tudo isso, bate uma tristeza, né, doutora? Sim. Uma tristeza, tipo, eu não sou eu mesma, o que está acontecendo comigo? Eu não estou me entendendo, a vontade de se isolar, né? E Exato. é a época, eu acho, que tem que ter a interação da família
porque é onde a mulher mesmo se entende, imagina o marido e O os resto. filhos, não é? É nessa fase que eu acho que muitos casamentos ficam comprometidos por conta do que a mulher está sentindo, né? Mas nem ela entende aquilo, não é? Difícil, uma fase Exatamente. difícil. É muito comum a família se envolver nesse tratamento, porque se a mulher vai com um acompanhante na consulta, isso que você falou é notável. Todo mundo fala, minha mãe não é mais a minha mãe está irritada, ela só chora, ela não consegue mais conversar direito comigo. E Ângela, nessa fase da vida, para quem se casou por volta dos 20, 25 anos, o casamento ele já vem com desgaste do tempo. Então, depois de 15, 20 anos de casado, os casamentos eles passam por uma transformação. E se já não existe ali um entendimento, a menopausa vem como se fosse um atropelamento de ônibus. Ela acaba de terminar com aquilo que já não estava bom, porque a mulher já não sente mais tanto prazer, o homem já não a procura mais e quando procura, ela não tem mais lubrificação e na hora do sexo dói, é desconfortável, vira uma obrigação. Então vai ficando tudo muito esquisito. E a gente com o tratamento, claro que menopausa muitas vezes é uma equipe multidisciplinar, não é só o médico ginecologista especialista em menopausa, a gente também tem um acompanhamento em paralelo com nutricionista, às vezes com psicólogos, por vezes com psiquiatra, quando essa ansiedade, essa depressão não se resolvem só com a terapia hormonal, ou quando a paciente não pode fazer uso de terapia hormonal. A família tem que também fazer parte desse acolhimento para que essa mulher volte a ser ela mesma, para que ela tenha segurança de que tem o que fazer, nós vamos conseguir achar um caminho para melhorar a sua qualidade de vida. Só não pode ficar calada achando que é normal da menopausa, porque não é. No caso aí que você disse do ressecamento vaginal, que é difícil para o relacionamento, porque até parte. E o problema das cistites também, que são mais frequentes, não é, doutora? Muito frequentes, Ângela. Se a gente pensar na nossa formação embriológica, o terço distal da vagina e a uretra, eles têm a mesma origem embrionária, que é o seio urogenital. E essas estruturas têm receptor para o estrogênio. Então, quando a gente está numa situação de baixa de estrogênio, é muito comum. Às vezes a paciente nem tem uma inflamação, é a falta de estrogênio mesmo. Do mesmo jeito que resseca a vagina, resseca a uretra, resseca a pele, resseca os olhos. Então, tudo isso tem a ver com a ação do estrogênio nesse equilíbrio natural feminino. É muito comum a queixa urinária, aquela coisa, eu tô perdendo um pouquinho de xixi, acho que é normal da idade. Gente, não é normal perder urina. Em nenhuma hipótese. Porque não deu tempo, porque eu cheguei correndo. Não, procure ajuda. Perder urina não é normal. Não é normal. Não. E aí, então, tudo está englobado nesse tratamento com o bendito do estrogênio Exatamente. para sanar. Agora, no caso aí desse problema da cistite ou do ressecamento vaginal, e para quem não pode tomar hormônio, tem um outro tipo de tratamento? Tem sim, Ângela. Nós temos, além do uso de cremes vaginais, que eles podem variar de hidratantes, onde a gente não tem hormônio, até o creme à base de estrogênio. E hoje em dia, felizmente, a medicina evoluiu a ponto da gente não precisar mais fazer a autoaplicação de cremes, porque, gente, usar creme vaginal e usar para o resto da vida é realmente uma coisa assim que não acontece. Às vezes a paciente adere no primeiro ano, mas no segundo ano, 10, 15% só mantém a prescrição. E o que nós temos de novidade, Ângela, que até a minha tese de doutorado? O uso de energias
de equipamentos baseados em energia para tratar essa mucosa da vagina que já não tem mais estrogênio. Então, o estrogênio, ele faz uma ação biológica. Esses equipamentos, o laser, a radiofrequência, eles fazem uma ação física, eles conseguem desencadear uma reação inflamatória local, ativa uma cascata de reação, onde vai haver um estímulo do colágeno. E aí a gente consegue recuperar o epitélio da vagina, melhorar a lubrificação, sem que a paciente necessite da autoaplicação do creme vaginal. Então, isso vem para nós como um divisor de águas. Nós ainda estamos assim, se a gente falar na parte da ciência, é tudo muito novo. Enquanto que na dermatologia isso já é muito usado para face, a questão vaginal, ela é uma novidade, mas ela já está disponível. E daí não tem contraindicação. Na verdade, Ângela, a contraindicação depende do método empregado. A gente tem tanto o laser como a radiofrequência, a gente tem os meios ablativos, que causam microfissuras para esse tecido se regenerar, e nós temos as técnicas não ablativas. Então, em geral, para esses não ablativos, as contraindicações são mínimas. Por exemplo, a radiofrequência, eu não posso ter metal aonde eu fecho o campo eletromagnético. Então, por exemplo, se a paciente usar o DIU de cobre, é difícil na menopausa, mas lembrando das contraindicações. Se ela tiver uma prótese metálica no final da coluna ou no quadril, o restante é tudo contraindicação relativa. Então, olha, tem muitas mulheres aqui presentes hoje. Então, de repente, ela não fez um tratamento ou tem esses sintomas aí. Ele regride com essa aplicação do laser e com esse tratamento, ou mesmo usando o estrogênio, ou, como você disse, é personalizado, é individualizado para cada mulher. Então, regride isso, ela pode voltar a ter esse tipo de benefício e qualidade de vida, fazendo tratamento, às vezes, tardiamente, mas, de repente, agora é uma novidade. Pode regredir isso? A recuperação, ela independe da idade. E é importante você citar isso, Ângela, porque diferente das ondas de calor, que elas melhoram naturalmente. Se você não fizer nada, em média, elas podem durar de 7 a 10 anos. É bastante tempo, mas elas passam. Sozinhas, mesmo para quem não faz terapia hormonal. Já o sintoma genital e urinário, ele só piora. Então, é importante, essa sua pergunta, foi assim, genial, porque realmente a mulher precisa fazer uma manutenção. Se ela optar por usar o creme à base de estrogênio, isso tem que ser para o resto da vida. Se ela interromper o uso, os sintomas voltam. Se ela fizer o uso desses tratamentos com tecnologia, normalmente é uma sessão por semana ou uma sessão por mês. Em média, 3 a 4 sessões, depende do problema, do grau de atrofia vaginal. E, em geral, os resultados são mantidos por 12 a 18 meses. E aí, a paciente normalmente tem que fazer uma manutenção por ano. Puxa, é muito melhor realmente do que a tal da aplicação aí, que é desconfortável e é aquele compromisso que tem que ter, né? Eu acho que é um tratamento que vale muito a pena. E já que a gente está falando aqui, abrindo toda essa conversa, as mulheres que estão sozinhas, e que se separam dos seus maridos, que se divorciam, enfim, que estão sozinhas, elas têm menos preocupação com esses tratamentos, justamente por não ter um relacionamento. Mas o problema está ali, né, doutora? Está acontecendo e pode ocasionar outras coisas, como no caso aí, a cistite e outros desconfortos, não é? E, Ângela, eu vou um pouco mais além. A vagina, ela tem a sua flexibilidade, ela mantém a sua característica se a gente mantiver uma vida sexual.
Toda vez que a gente deixa de usar a vagina, os sintomas tendem a ser muito piores, tanto da atrofia, a questão urinária. Então, não estar num momento de vida sexual com parceiro, lembrar também que não é só com parceiro, a gente pode também ter a masturbação, a gente tem o alto prazer. Então, independente de ter ou não parceiro, é importante que a mulher conheça o seu corpo, que se estimule, saiba o que lhe dá prazer e mantenha a vagina saudável. Porque deixá-la esquecida pode ser realmente muito ruim, pode ter um impacto negativo muito grande na qualidade de vida. Aquela coisa assim, você está sentada, você tem coceira, você sente ardor, de vez em quando podem aparecer fissuras e a mulher ter um pequeno sangramento. Então, não é só para quem tem vida sexual ativa, muito pelo contrário, aquelas que não mantiveram também têm que se preocupar com a saúde vaginal. Então, olha, a mensagem aí da doutora Ana é muito séria, né? A mensagem é para que realmente, como a gente cuida de todos os órgãos do nosso corpo, não é? Da visão, da audição, da dentição, a gente precisa também se preocupar num tratamento pós-menopausa ou na menopausa, do tratamento que melhor se adequar a cada organismo, orientado, claro, pela ginecologista. E eu achei muito, eu já havia visto esse laser, esse novo tratamento que surgiu, mas assim, ouvindo a explicação, é assim uma luz para a gente, né, para a mulher, eu acho que surgiu, né, doutora? Isso, Ângela. E também na modernização dos hormônios. Eu acho que lá atrás a gente tinha muito medo. Hoje, eles são, como que eu vou dizer? Até a doutora pode falar, são mais naturais ou são menos prejudiciais, não é isso? A gente tem uma tendência, Ângela, a usar na menopausa a menor dose possível e aquele produto mais próximo ao que a gente naturalmente produziria se o ovário não parasse de produzir hormônio. Então, isso é modernidade, é você conseguir usar a menor dose pelo tempo necessário e trazer qualidade de vida, minimizando os riscos e realmente resolvendo a questão da sintomatologia. E uma coisa muito importante de se lembrar, Ângela, que ninguém lembra, só lembra quando sofre uma fratura, é a osteoporose. Lembrar que o estrogênio no osso, ele ajuda, ele tem uma ação antirreabsortiva, ou seja, ele ajuda a saúde dos ossos. Então, não é um efeito imediato, a hora que eu começo com sintomas da menopausa, isso é a longo prazo, mas é uma questão que deve ser lembrada, que também teríamos um benefício adicional para a massa óssea para aquelas mulheres que aderem à terapia hormonal. E isso é muito impactante numa fase mais tardia. Imagina você, com 80 anos, cair da própria altura em casa e fraturar o colo de fêmur. Isso aumenta muito o grau de dependência. Provavelmente você vai ficar acamada, dependente, e muitas vezes aumenta as taxas de mortalidade pelas complicações associadas. Então, é um assunto sério, deve ser abordado e a paciente ela tem que ter essa consciência que não é só a onda de calor, é a sua qualidade de vida para o resto da vida. Meu Deus do céu. Outra coisa, dúvida que eu quero também esclarecer é sobre o hormônio que é anual, esse que é subcutâneo e coloca uma vez por ano? Na verdade, ele é um tratamento específico para osteoporose. Existem tratamentos injetáveis. Para menopausa, não. Essa reposição hormonal que nós estamos conversando até agora, ela é feita ou com estrogênio, ou com estrogênio e progesterona, via oral, gel ou adesivo. E o uso é diário. Para osteoporose, sim, nós temos tratamento via oral,
Nós temos tratamentos injetáveis, que você realmente tem uma injeção anual e tem uma injeção que ela é semestral. Então, dependendo da indicação, dependendo do grau de osteoporose, dos fatores de risco clínicos que essa mulher apresenta, a gente tem que fazer uma abordagem. Existem ferramentas que nos auxiliam hoje em dia a fazer um cálculo, uma estimativa da chance dessa mulher ter uma fratura osteoporótica maior ou menor e que nos auxiliam nessa decisão de tratamento. E existe tratamento específico para osso, sem ser a terapia hormonal. E a gente falando, então, aí de vitaminas, de osteoporose, aí vem a vitamina D, tão importante, Sim. e o ácido fólico também, não é, doutora? Eu gostaria até que você falasse também a respeito disso, da vitamina D, a importância, porque hoje a gente está ficando muito pouco no sol. Sim. E quando está no sol, nós estamos muito protegidos pelos protetores solares também. Sim. E aí como é que é aquele negócio? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Não se pode ficar sem protetor solar, porque existe o câncer de pele. E Isso. com o protetor solar também nós estamos ficando sem vitamina. E como é que fica essa história? Essa história é importantíssima do ponto de vista da saúde óssea. A gente sabe que o cálcio e a vitamina D, eles são a base de qualquer tratamento de manutenção e saúde óssea, independente se a gente usa uma medicação mais específica, como nós conversamos anteriormente. E a vitamina D, ela é essencial para que o cálcio consiga entrar no osso. E ela pode ser adquirida pela exposição solar, e aí existe toda uma discussão, exatamente do jeito que você falou, Ângela, que ela depende do fototipo da paciente. Então, em geral, o que a gente recomenda? 15 minutos de exposição solar no período das 10 às 3 da tarde, que para os dermatologistas é o pior horário possível para se expor ao sol. Mas para a gente que é ginecologista, que pensa em saúde óssea, é o melhor horário. Então, para que não haja conflito e para que a pele da paciente também não sofra consequência, a gente sabe que na pele o efeito do sol ele é cumulativo, pensando em câncer de pele, o que é recomendado? Você se expor ao sol, braços, pernas, 15 minutinhos nesse intervalo, sem fotoprotetor nessas áreas, mas com fotoproteção em rosto, orelhas, com chapéu. Então, para quem tem um quintalzinho em casa, procurar fazer uma jardinagem ou colocar uma cadeirinha, ler um livro ali no sol, pelo menos 15 minutinhos por dia. Agora, em tempos de isolamento social, onde a gente às vezes não tem um quintal, algum local para se expor ao sol, e se a paciente tem um risco para osteoporose, já tem uma osteopenia, aí sim a gente tem que suplementar o cálcio e a vitamina D. E aí depende dos fatores de risco, tem doses menores, doses maiores, tem as questões do próprio biotipo da paciente com ajuste de dose. Por isso que é tão importante procurar um médico especialista para saber o que é melhor para você como indivíduo. Ai, meu Deus do céu. Bom, é complexo, é complexo, é por isso que eu acho que é mais fácil realmente ser homem, né? Se bem que o homem também tem que ter os seus tratamentos, não é, doutora? Ele também passa pelos, eu acredito, pela queda de hormônio também, né? É muito complexo, mas tem quem possa nos ajudar. No caso, com certeza. A ginecologista, doutora Ana Valéria, aí com todo esse cabedal de conhecimento, especialização e tudo mais, para nos ajudar e para nos trazer qualidade de vida. Então, exato, que possamos buscar essa qualidade sem medo de ser feliz, né? Se precisar usar hormônio, a doutora vai ver cada uma personalizada e eu acho que vai pelo melhor caminho. O importante, como eu disse, é ter vitamina, ter qualidade de vida e ser feliz. Exatamente.
Eu tenho uma amiga, doutora, que ela já há tempo, ela disse, eu uso hormônio. Porque mais vale eu ter os anos que eu tenho para viver com qualidade de vida, ou eu pensar em viver muito mais anos por não ter o câncer, no caso, e ficar sofrendo com calor à noite, com ansiedade, com depressão e tudo mais. Então, é realmente buscar com consciência e com indicação médica. Agora, para quem está aqui com a gente e que está passando pela fase da menopausa, chega uma hora que acaba, chega uma hora que passa, chega uma hora que termina, nós estamos aqui quase no finalzinho de nossa live e eu quero saber, passa, quando passa, qual é o limite para passar tudo isso e a mulher se tratando, voltar a ser feliz e ter uma vida normal? Ângela, os sintomas eles são controláveis. A gente vai estar na menopausa pelo resto da vida, né? A última menstruação é o marco e a partir do momento que a gente não menstrua mais, a gente está no pós-menopausa. Então, por isso que é importante visar esses cuidados, ter um acompanhamento especializado. E a grande mensagem que eu queria deixar aqui para as mulheres é: procure ajuda. E para aquelas mulheres que são saudáveis, com menos de 60 anos, sintomáticas na menopausa, com consequências negativas na qualidade de vida, elas são excelentes candidatas a fazer terapia hormonal, desde que não haja nenhum empecilho, que nós já conversamos. Então, é o que eu sempre falo: a mulher informada, decisão compartilhada. Não existe receita de bolo na menopausa, principalmente por todas essas nuances que nós conversamos. A menopausa ela é diferente para várias pessoas. Você conversar com várias mulheres, elas vão lhe contar várias histórias. Então, não existe essa coisa assim, porque a minha amiga faz isso, acho que eu também preciso fazer. O tratamento, ele é cada vez mais individualizado, personalizado em busca da qualidade de vida. É possível envelhecer com qualidade de vida desde que a mulher procure ajuda. Meninas, mulheres, tem pessoas de menos de 40 aqui na live, de 40, de Sim. Mais de 40. Então, meninas, mulheres, está aí. As explicações da doutora Ana Valéria. Busquemos ajuda para termos qualidade de vida. Doutora, muito obrigada por sua participação. Foi, assim, esclarecedora. Estou, assim, sempre à disposição. Volte, vamos abordar outros temas. É minha convidada e eu espero que a gente possa fazer outras lives. Lembrando que quem não assistiu essa live vai ficar gravada no IGTV, né? Então, passem para as amigas que não puderam assistir e depois vai para a minha rede social, Facebook, em nossa fanpage, @AngelaEVocê. Então, ninguém pode alegar que não viu a doutora Ana Valéria nos esclarecendo. Deus abençoe você, muito sucesso e um ótimo final de semana para você. Fique com Deus. Um beijo bem grande no seu coração. Obrigada, Ângela. Foi uma oportunidade incrível e conte comigo quando quiser. Estou à disposição para esclarecer dúvidas e levar informação de qualidade para o nosso público. Um beijo grande no seu coração. Obrigada, no seu também. Antes de eu ir embora, eu quero agradecer aos meus parceiros, Sansara, que sempre me veste, Capricho, que sempre me calça, Dona Carmen e a Darose Eletricidade, que está sempre presente no meu trabalho, com as coisas lindas, com os lustres lindos, maravilhosos, e sempre disponível lá para atender os clientes. Então, beijo grande a todos que estiveram aqui. Tenho certeza que aproveitaram muito, assim como eu. Beijo para você e até a próxima. Até, Ângela. Beijo, olha para você. Tchau. Tchau, gente. Beijo grande.